Então vamos para a lição nossa. Hoje é a última lição deste quadrimestre que foi alterado por algumas vezes e hoje estaremos encerrando. E esses domingos de janeiro eu vou tratar aqui coisas especiais sobre a família. Domingo que vem eu vou estar falando para a família, filhos e pais, pais e filhos, e muita coisa a respeito disso, esposo com esposa, o comportamento e algumas coisas, e que nós possamos deixar a palavra de Deus modelar e dirigir a nossa vida. Quer ser abençoado? Como eu estava dizendo para alguém, não me lembro mais, mas eu estava dizendo para alguém nessa semana, os conselhos de Deus, os mandamentos de Deus para a família, não tem nada a ver com Deus levantando um machismo, ou feminismo, ou está implicado com a mulher por causa disso, ou com o homem por causa daquilo, não tem nada a ver com isso. Deus é puro. Todos os mandamentos de Deus para nós, são mandamentos para nos fazer funcionar bem, para fazer a coisa fluir, a coisa ser abençoada, entendeu? Tem nada a ver com Deus que implica com o outro, que implica com a outra, nada disso, irmãos. Foi Ele que nos fez e Ele sabe fazer funcionar, viu? Diga para o irmão aí, quer fazer funcionar bem? Obedeça a palavra de Deus. Vira para ele e fala, viu? Tem gente que lê a Bíblia parecendo que... Eu vi um camarada entrevistando umas pessoas que supostamente se diziam feministas. Rapaz, mas ele liquida com esse negócio. Porque nada a ver. Um camarada que ele é policial e ele faz entrevista assim. Gabriel Monteiro, deve ser. Ele é bem polêmico assim, mas bem esclarecedor, né? Eu vi esse vídeo agora, achei muito bom, irmãos. Tem nada a ver, as pessoas criam ou modelam uma coisa para si e sofrem e se colocam dentro daquela redoma, aquela coisa triste. Seja abençoado, seja livre, seja de Deus. Ninguém seja feministista e nem machista, entendeu? Que o homem, só porque tem isso ou aquilo, não quer dizer que ele é melhor do que ninguém. Jesus disse que diante dele, homem e mulher, bárbaro e cita, grego e troiano, pernambucano, baiano, tudo é a mesma coisa, entendeu? Nenhum de nós somos maiores diante de Deus. Diante de Deus nós somos todos iguais. Jesus nivelou tudo para que ninguém se exaltasse, e graças a Deus por isso. Vamos ficar sobre os pés. A lição é a de número 17. Edificarei a minha igreja, é o tema da nossa revista. E o tema da nossa lição, qual é? O destino da igreja. Vamos ler Apocalipse. Você que está pela internet, poderá abrir conosco Apocalipse, capítulo 21. Glória a Deus. Capítulo 21. O novo céu e a nova terra. Diga, é para lá que eu estou indo. Ô, glória. Toda vez que a gente fala algo que a gente gosta, a gente tem um glória no final, não tem? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Palavra de Deus. Amém? O nosso versículo-chave está em Apocalipse 21, versículo 17. Vamos ler, está na revista? 1, 2, 3. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Essa palavrinha aqui me alegra muito. Quem quiser, eu quero. Isso aqui vai destruir aquele calvinismo que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. É quem quiser. Jesus não faz acepção de pessoas, não. Ele ama todos e quer salvar a todos. Amém? Alguém quer aí? Tome assento, que o Senhor seja conosco. O destino da igreja, o destino meu, o seu destino. Quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não conhecemos as coisas espirituais da maneira correta, a gente fica numa angústia quando pensa o que tem do outro lado. Eu, quando não conhecia o Senhor, eu morria de medo de morrer, porque eu não sabia o que estava do outro lado, e me dava uma angústia. Se não existe nada, qual o sentido da vida? Que eu ouvi alguns dizerem que não, que morreu, acabou, sumiu, desapareceu. Eu falei, mas é muito chato esse negócio. Tem que ter alguma coisa do outro lado. Aí comecei a ouvir doutrinas das mais diversas. Não, você reencarna. Você hoje é homem, depois você vai ser mulher. Eu falei, não quer ser mulher, não. Quer ser homem. Não, mas aí você pode vir num animal. Eu falei, de jeito nenhum que eu quero ser bicho. Quero ser gente. E aquelas doutrinas diversas. O que tem do outro lado, como será depois? Aí eu ouvi falar do Jesus Cristo que veio me salvar. E que eu serei eu, lá na eternidade. Vai mudar meu nome, graças a Deus que Lindomar não é muito bonito. E vai mudar meu nome, eu terei um novo nome. Você terá um novo nome. E sabe o que é maravilhoso? Lá, todas as coisas serão novas para nós. Então, eu comecei a entender as coisas espirituais, olhei que na palavra tudo isso está escrito, e a doutrina de Deus entrou para o meu coração. É interessante que eu pedia naquela ocasião, para que se eu fosse morrer, aconteceu algum acidente, eu até me via, depois de um acidente caído assim, e tendo uns 10 minutos para pedir perdão pelos meus pecados, porque eu não queria ir para o inferno de jeito nenhum. Então eu falava assim, Jesus, me dá pelo menos uns 10 minutos para me pedir perdão para tudo. E não sei se ia dar tempo, mas para tudo, né? Mas aí eu queria de alguma forma não perder a salvação. Mas ao conhecer a palavra, a gente sabe a forma e o caminho de chegar aos céus. Mas dentro disso que eu estou falando aqui na introdução, mas eu quero receber aqui, Keitiane, por favor, Renata, fiquem sob os pés.
Renata, minha sobrinha, Keitiane é parente, do mesmo jeito, mas não é parente, mas é. E eu tenho a alegria de recebê-las aqui com as sobrinhas que estão já na salinha, a Gabriela e a Luana, e eu tenho muita alegria de recebê-las. Tem mais alguém nos visitando hoje? Primeira ou segunda vez? Não, não é? Que diremos a estas... tem ali a irmã ali atrás, Deus abençoe, muito bem-vinda, viu? Sinta-se bem conosco. Tem ali atrás também, perto da irmã Eliane, né? Dá um abraço nela aí por nós também, irmã Eliane, por favor. E nós queremos receber essas pessoas e os que estão pela internet. Vamos dizer com a voz de quem já acordou? Vamos lá, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família Filadélfia. Jesus te ama. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Tomem assento, são muito bem-vindos. E aí eu quero fazer, diante dessa introdução, perguntas que nós ouvimos lá fora, que parece que tinha sentido naquela ocasião, mas que hoje não tem. Mas, por exemplo, todos os caminhos levam a Roma. Lá fora tem esse adágio, não tem? Quem tem boca vai? Quem tem boca vai a Roma. Você já foi lá? Bom, eu já tive o privilégio de ir lá no Coliseu e tal, mas nem todos, não é? Mas a gente tem as coisas que a gente toma para a gente como se fosse verdade, não é? Outra pergunta: todas as religiões levam a Deus? A gente tem que estudar o que é levam a Deus, porque na verdade todos nós haveremos de comparecer diante de Deus, sendo salvos ou não. Apartai-vos de mim, ou vinde benditos de meu Pai, é o que a pessoa vai ouvir. Então todos, de certa forma, iremos até Deus, mas permanecer e entrar para a eternidade com Deus, só aqueles que em Cristo forem ou tiverem sido salvos. Outra pergunta: toda igreja que fala de Deus é boa, verdade ou mentira? Todas as religiões falam de Deus. Toda igreja, quando se diz igreja ou seita, fala num Deus. Aí a pessoa diz: não, toda igreja tem Deus, toda igreja que fala de Deus é de Deus. É verdade isso? Mas muitos de nós concordamos. Quando eu ouço falar sobre isso, eu digo assim, na verdade, religiões são muitas, mas a Bíblia é uma só. Então o segredo não está nas religiões, mas está na palavra de Deus. Tem gente em igreja séria que está desviado ou fora de Deus porque não obedecem a palavra. Tem gente, eu creio, que está no lugar errado, mas vive a palavra e será salvo. E se Deus quiser tirá-lo de lá, Ele tira, porque eles estão obedecendo a palavra, então Deus tem o direito, tem a liberdade de fazê-lo. Todos que se dizem cristãos entrarão no reino dos céus? A boca me salva. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares. Aí tem gente que pega aquilo ali como se fosse simplesmente falar e eu já sou salvo. Toda pessoa que lê a Bíblia conhece a verdade? A maioria das seitas são fundamentadas na Bíblia, só que de uma interpretação errada. Toda comunidade de pessoas que se reúne para falar de Deus é uma igreja? Todos que frequentam uma autêntica igreja de Cristo serão salvos? Então a gente tem que desmistificar alguma coisa, nós temos que quebrar certos tabus, porque salvação é algo mais sério que possamos imaginar. Então, para onde estamos indo? Ou qual o destino da igreja? Vixe, duas perguntas distintas. Porque se eu estiver como igreja, eu terei o mesmo destino da igreja do Senhor. Mas se não, eu estou fora do caminho da salvação. O que a Bíblia revela claramente é que a igreja é predestinada, o indivíduo não. Por quê? Porque haverá o casamento do noivo com a noiva. A noiva diz vem, o Espírito diz vem, vai ter casamento. As bodas do Cordeiro vão acontecer
em Apocalipse 19 vão acontecer. Mas a igreja vai se casar. O indivíduo não, a igreja. Jesus vai apresentar a noiva, e não eu individualmente. E aí que está o entendimento da predestinação. Enquanto eu permaneço igreja, não é na igreja religião. Enquanto eu de fato sou igreja e permaneço no corpo de Cristo, eu estou no caminho da salvação. E ao que perseverar até o fim, esse será salvo. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu tenho que pelejar, batalhar pela fé que uma vez foi me dada aos santos. Eu tenho que lutar todo dia. Se preciso for, fazer como Paulo, esmurrar o próprio corpo para que não seja perdido. Salvação é coisa séria. Se você está vindo na igreja pensando que vir na igreja faz de você um salvo, você está muito enganado. Os salvos sempre virão às igrejas sérias, mas vir à igreja em si não faz de uma pessoa salva. Tem que ter vida com o Deus da igreja, tem que ter vida com o Deus da Bíblia. A minha salvação não é medida na igreja que eu me assento no banco para estar ali congregando. A minha salvação é medida em todo o tempo pelos lugares onde eu vou e a maneira que eu me comporto. As obras não salvam de maneira nenhuma. Jesus é o Salvador, mas o salvo é rico em obras. Tem gente que pega tanto sobre essa questão de que obras não salvam, que todo mundo pode ser o que quiser, viver uma vida de pecado, que se tiver lá escrito para ser salvo, vai ser salvo. Isso é uma podridão, um negócio desse. Essa doutrina tem prejudicado a igreja de forma muito ruim ultimamente. Não, se ele for salvo, ele pode desviar, que depois lá no hospital ele aceita Jesus de novo. Ou seja, viva bagunçado do jeito que você quiser, porque se você for salvo, nada disso, meu irmão. Os nascidos de novo não vivem pecando. O que de Deus é gerado não vive pecando. O João deixa tão claro, 1 de João 3, 8 a 10, tão clara essa questão. Quem vive na prática do pecado é do diabo. É do diabo, propriedade. Quando nós temos Deus, a nossa consciência do nascido de novo é tão gostosa e tão maravilhosa, que a nossa mente e a nossa alma não admite pecado. Se a pessoa porventura pecar, ela vai ser levada à angústia para logo confessar e abandonar, porque não faz mais parte da vida do regenerado. Está entendendo ou não? E aí fica muito fácil para o camarada que não quer compromisso com Deus ouvir uma doutrina de que eu vou ser salvo. Depois nós vamos entrar futuramente em algo de coisas que estão sendo pregadas hoje, que é um absurdo, um absurdo. Um Deus que permite tudo, um Deus que não tem ira. O Deus do David Leonardo, por exemplo, não tem ira. Não tem ira. Como que não tem ira, irmão? Pelo amor de Deus, o cálice da ira de Deus vai ser derramado em Apocalipse. Então que ira é essa? O Deus que vinga, o Deus que eu prego não vinga. Então o que você vai fazer com o versículo de 12, 19 de Romanos? Minha é a vingança. Só que a vingança de Deus não é a vingança do homem. A vingança do homem é de maldade, a de Deus é tentando curar. É diferente. Mas aí eles estão modelando um Deus que na Bíblia não está. Não ignoreis, 11, 22 de Romanos, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para com os justos, severidade para com os que se desviam de Deus. Aí os camaradas estão na igreja em adultério, está na igreja em prostituição, está na igreja mentindo para todo mundo, e vendo que na Bíblia está escrito, nós lemos o versículo 8, né? Ficarão de fora os mentirosos. Se tem um lugar que tem mentiroso, é dentro dessa igreja.
Tem gente que para a gente ouvir verdade, a gente tem que brigar com a pessoa. Ah, tá bom, é verdade, mas e aí, o que tem? Então, o destino do indivíduo depende de onde ele se faz viver. Se eu estou vivendo em Cristo, nova criatura sou. Se eu estou fora de Cristo, eu sou velha criatura, e a velha criatura está condenada ao inferno, segundo, não a religião, segundo a palavra de Deus. Ou não está escrito aqui? Está escrito? Sabia que tem uma geração de pessoas aí defendendo que não existe inferno? Se você ler o capítulo 5, que nós lemos até o versículo 11, der sequência, parece que você vai terminar esse capítulo dizendo todos serão salvos. Mas quando você saltar para o capítulo 6, morre na hora o seu pensamento. Se terminasse a carta aos Romanos até o capítulo 5, parece que todo mundo ia ser salvo. Mas no capítulo 6 diz assim: por causa da graça eu posso pecar? De maneira nenhuma, de modo nenhum. E aí o capítulo 6 vai mandar eu morrer com Cristo e ressuscitar para viver em novidade de vida. Aí se você ler só o capítulo 7, você pensa: ai meu Deus, me revelou direitinho. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço, e o bem que eu quero fazer, isso não faço. Ô natureza perversa, quando fugirei de mim? Até quando sofrerei esse mau homem? Aí você fala: me revelou, olha, o mal que eu não quero fazer, eu faço, é igualzinho eu, e o bem, mas só que o capítulo 8 começa dizendo: portanto agora, para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há, a saber os que andam segundo o Espírito, e não segundo a carne. E aí no versículo 13 vai dizer que o pendão da carne é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Mas pelo Espírito é paz. Então, se o camarada do capítulo 7, querendo fazer o bem, estava fazendo o mal, no capítulo 8 ele teria morrido. Então Paulo está falando no capítulo 7 do homem perverso que ele era sem Jesus, mas no capítulo 8 da nova criatura vivendo em novidade com Deus. Mas aí eles pegam o capítulo 7 e justificam os erros dos outros. Irmão, você lembra o dia que Jesus entrou na sua vida? Lembra ou não lembra? Porque a gente que é salvo e nasceu de novo, não tem como esquecer aquele maravilhoso dia. E ele entrou na sua vida e você continuou pecando ou mudou? Agora o bem que você quer fazer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mal que eu não quero fazer, posso também não fazer, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso me faz um ser inerrante? Não. Eu posso errar, você pode errar, mas temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Nós confessamos e abandonamos. Nós não vivemos pecando o dia todo e ajoelhando de noite pedindo perdão. Aí no outro dia começa a pecar de novo, ajoelha de noite e peço perdão. Não, nós vivemos agora em novidade de vida, nascido de novo. Isso só sabe quem de fato aceitou Jesus, confessou de verdade e foi liberto por sua graça, pela ação do Espírito Santo. Por isso que quem está falando aqui é um ex-cachaceiro, um ex que mexeu com droga, que mexeu com prostituição, que mexeu com não sei o quê, e vivia numa vida, que está aqui minha irmã, que agora ela pode até falar, mas agora está uma nova criatura. Por quê? Porque o Cristo entrou na minha vida e me libertou, como tem tantos aqui que Deus fez isso também. Amém? Então religião não faz isso, mas Jesus faz. Jesus liberta e faz nascer de novo. Você está feliz por isso? Então, depende muito de quem sou, como estou e com quem estou indo para saber onde vou chegar. Estou filosofando, mas eu creio que você está entendendo. Então, meus irmãos, nós estudamos até aqui várias coisas sobre a igreja. E nós também aprendemos da igreja como família de Deus, lavoura de Deus, corpo de Cristo, povo de Deus. Essa é a nossa comunidade. Um ao outro ajuda, um ao outro fortalece. Eu vi uma postagem de uma pessoa dizendo assim, tipo assim, saí da igreja, ninguém foi me visitar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu achei bem
bem ruim a forma de interpretação da pessoa, e eu postei algo para ajudar a pessoa a entender que quem conhece Jesus, o que precisa é tomar uma decisão, não é ser visitado. Eu vos digo, como diz a palavra, eu vos digo, que se eu dependesse de visita, eu não estaria hoje na igreja. Não estaria, né, Vicilene? Visita de nossos pastores, eu digo de toda a caminhada, não estaria na igreja. Já tive pastores que nunca me visitaram, mas eu não estou na igreja para ser visitado, estou na igreja para aprender a ser gente. Eu estou na igreja e eu sei o caminho, onde eu chego para ser cuidado por Deus. Você deve vir. O pródigo, irmão, ninguém foi buscar o pródigo, a consciência do pródigo fez ele voltar. Você pode dizer isso? Ninguém foi buscar o pródigo, a consciência do pródigo fez ele voltar. E aí? Toma esse gole de água aí. E o jovem rico que chegou diante de Jesus? Diante de Jesus, ele virou as costas e foi embora. Então o problema, irmão, não está em visita, o problema está em decisões. O problema está em quem eu quero Deus e pronto. Se você não me aceitar entrar nessa igreja aqui, eu vou para outra e entro, eu vou servir Jesus, eu quero Jesus. É decisão, é conversão. Tem alguém que pode olhar para o céu e dizer, eu quero Deus. Sabe, nós estamos sendo envolvidos numa enxurrada de coisas astuciosamente criadas para nos desviar de Deus sem perceber. Por que você deixou Deus? É porque eu estou com problema. Uai, como assim? Não, é que eu estou com problema, então eu deixei. Ah, certo. Por que você deixou Deus? Eu não tinha nenhum problema, fui vacilando. Irmãos, é questão de coração, questão de decisão. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, meus irmãos, nós vamos examinar aqui 3 aspectos marcantes que apontam o caminho que a igreja precisa percorrer e que levam ao seu destino final. Fazer outras perguntas aqui para a gente ir. Está gostando da lição? Quem está dormindo, diga amém. Isso, umas 10 pessoas mais ou menos dormindo. Agora acorda essas pessoas aí, vai. Quem está acordado, diga amém. Até quem estava dormindo já acordou, tá vendo? Peguei vocês, aleluia. Presta atenção numa coisa. O Novo Testamento insiste em que a maior prioridade da igreja é amar o próximo, verdade ou mentira? O Novo Testamento ensina ou insiste em que a maior prioridade da igreja é amar o próximo. Verdade ou mentira? Falso ou verdadeiro? Mas tem gente dividido? Falso, é falso. Só que em nome do amor ao próximo, tem muita gente desviando e abandonando a igreja e fazendo besteira. Deus não diz ama ao próximo e a Deus. Ele diz ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amar a Deus, Jesus deixa bem claro, quem me ama, guarda a minha palavra. Em nome do amor, tem gente desviando da igreja. Misericórdia. Em nome do amor, tem gente se tornando rebelde. E escute, Deus sabe o que faz. Tem pais que em nome do amor aos filhos estão não educando como deve, não disciplinando como deve. E a Bíblia diz que o pai que ama disciplina o filho. E a Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso açoita ao filho que ama.
Por quê? Porque nós temos uma natureza que não vale o sal da janta. Quem sabe o que é cibazol? Só nós, né? Nós, né, irmão Raimundo? Nós, né? Irmão Cleomar, o senhor sabe? Cibazol? Sabe. Só nós. Cibazol era um comprimido, irmão. Vocês sabem. Tem muita gente aqui que sabe o que é, né, irmão Wesley? O senhor sabe, não sabe? Cibalena ainda tem? Não. A S tem. É daquela época. Então, irmão, tem gente que não vale um cibazol de arrancado. Então, nós temos que entender, meus queridos irmãos, que tem, diga assim comigo, existe o certo e existe o errado. E pronto. Entendeu ou não? O certo é errado em algum lugar? O errado é certo em algum lugar? É sempre. O errado é sempre errado. Vamos lá. Tem muita gente que por causa do amor está fazendo a coisa errada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é decidir viver a palavra de Deus. Isso não me pode fazer uma pessoa sem amor, mas me doutrinará no amor. Tem gente que Deus quer que não ajude, porque a melhor ajuda será não dar nada, para que a consciência acorde ele. Foi o caso do pródigo. Quando ninguém lhe dava nada, ele caiu em si. Nossa, não sei porque que ninguém me visita. É para te levar à reflexão, para te levar a acordar, para levar você a ser gente, para você parar de ficar pela internet dizendo que precisa da igreja, mas não vem para a igreja. Tem que levar. Mas peraí, eu quero Deus, quero ou não quero? Então eu vou para a igreja, pronto, acabou, hein? Está me gostando, não está me gostando, vou para a igreja de todo jeito, eu quero Jesus Cristo. E vai. Em primeiro lugar, a igreja deve buscar estar em plena comunhão com Deus. Falso ou verdadeiro? Nossa, é todo o segredo. Plena comunhão, é isso que resolve seus problemas. Olha o que é plena comunhão com Deus. A mulher de Jó falou assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Nós já perdemos tudo mesmo. Jó falou: tu falas como uma louca. Tu falas como uma louca. Mas se isso acontecesse nos dias de hoje, a pessoa fala: quer saber, está certo mesmo, Deus não quer saber de mim não. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim, olha o que está acontecendo. Mas Jó não, Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar, e só de ouvir falar ainda tinha comunhão com a verdade. Mulher, tu fala como uma louca. Deus deu, Deus levou, bendita seja Deus. Se nós recebemos o bem de Deus, não podemos receber o mal. Ou seja, eu sei que quem está no controle de tudo é Deus, e Ele envia o bem e Ele envia o mal. E quantos maridos que não sabem zipar a boca da mulher quando começa a falar besteira? E quantas mulheres não sabem zipar a boca do seu marido quando começa a falar besteira? Aí os dois se unem num besterol só. Se unam para glorificar Deus e ter comunhão com Ele. O maior problema do homem é o pecado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A única coisa que nos separa de Deus, Isaías 59:2, é o pecado. Não há nada pior que estar separado de Deus. Verdade, se o melhor é, o pior também será. O homem está separado de Deus porque Deus o criou e o abandonou. Falso. O que o homem mais precisa é reconciliar-se com Deus. Verdadeiro. Deus não pode se reconciliar com os homens porque são pecadores. Ele veio justamente para isso. O homem jamais terá paz por causa do seu pecado. Verdadeiro. A marca da igreja de Cristo é a alegria, porque alcançou a paz ao ser reconciliada com Deus. Verdadeiro. É por isso que nós não temos como ficar. Irmãos, eu costumo dizer que crente tem no mínimo 2 corações. Um para sofrer angústia, perseguição, de ser maltratado por causa de pessoas que não entendem, e o outro para ficar alegre todo dia com Jesus.
Usa o coração da alegria aí, levanta as duas mãos, dê glória a Deus. Então nós vamos ver aqui o destino da igreja. O destino da igreja é o quê? Então, primeiro tópico, revista, abre aí. O destino da igreja é a reconciliação com Deus. O que é estar reconciliado? É ter um relacionamento, aquela relação de troca. Por isso que oração não é monólogo, é diálogo. Eu falo e Deus também fala, e eu tenho que procurar alcançar isso, né? O Novo Testamento insiste enfaticamente que a igreja precisa urgentemente voltar à comunhão com Deus. O Senhor nos chamou à comunhão de seu, 1 Coríntios 1,9, e nos chamou de fato para ser de Jesus Cristo, Romanos 1,6. Esse chamado divino aponta a direção que a igreja tem que tomar. Ela precisa, antes de tudo, voltar para Deus. Olha o que diz aqui: não há dúvida alguma em minha mente que o relacionamento com Deus tem que vir antes de qualquer coisa. Depois é que vem o relacionamento com outras pessoas, seguindo-se o serviço para o nosso Senhor, as coisas costumeiras que fazemos e assim por diante. Nada adianta sem que primeiro eu tenha uma comunhão com Deus. Vou cantar, aí todo mundo se alegra com a minha voz, mas eu não tenho comunhão com Deus. Hipocrisia. Tem gente que sabe as palavras certas, mas não está com Deus. Tem gente até que prega, você pensa, mas que palavras bonitas, é tudo plágio. Tudo plágio. É igual o ministro da cultura foi plagiar, mas, Jesus. Mas ele entrou numa errada, né? Eu sei que ele realmente entrou numa fria, porque ele é cristão, ele não ia falar aquilo. Mas foi plagiar o camarada sem entender quem era. O mundo inteiro ouviu o plágio dele, olha que vergonha. E se ele tivesse prestado atenção, porque plágio a gente tem que citar a fonte. Ele poderia pelo menos falar assim, esse camarada aqui falou besteira na época, agora vamos colocar isso da maneira correta. Poderia até amenizar. Então, meu irmão, não adianta você pregar e ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. Não adianta você cantar e encantar se você perder sua alma. Primeiro tem que ser de fato de Deus, ter compromisso com Deus, ter aliança com Deus. O Daniel estava lá 21 dias, não o nosso, o outro. Estava lá 21 dias, estava até fraco de tanto jejuar. O anjo chegou e falou assim, Daniel, homem muito amado pelos céus. Eita glória. Antes dele ter tudo que ele tinha como exemplo de vida, apesar dos pesares, primeiro ele tinha comunhão com o céu. O diabo chegou diante de Deus lá para apresentar no meio dos filhos lá, e Deus falou assim, viste o meu servo Jó? Não tem homem como ele na terra. Então primeiro o que faz Deus se alegrar conosco, não é quantas pessoas nos conhecem, quantos likes nós temos nas postagens, quantas vezes isso ou aquilo, ou quanto mais, nada disso, é o quanto eu tenho de comunhão com Deus. Você pode ter 1 milhão de likes, 15 milhões de likes em alguma coisa que você inventar por essas internet que está virando um inferno para muitas pessoas, irmãos, que se você não é uma pessoa que vive segundo a vontade de Deus, Jesus vai dizer, não te conheço, apartai-vos de mim. 15 milhões de pessoas vai ter te conhecido, mas Jesus vai dizer, não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Primeiro é comunhão com Deus. Então, para isso eu tenho que estar reconciliado por Cristo Jesus ao meu Senhor. E isso já foi liberado para todos nós. Aos Hebreus 10, 19 e 20, nós nos aproximamos dele pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Agora nós temos acesso livre à sala do trono de Deus. Fala que isso não é comunhão. Fala que isso não é intimidade.
Sala do trono de quem? Do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aí vem o Rubim, que passava na porta da igreja bêbado, e Deus falando: vem para cá. Aí não tinha acesso, mas agora confessou Jesus, está reconciliado com o céu, e tem livre acesso à sala do trono do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós temos mais para alegrar ou entristecer? Está feliz por isso ou não? Porque antes de tudo, o homem tem que ir à presença de Deus. É uma pergunta. Por algumas razões. Efésios 2, 2 e 3, 1 de Pedro 1, 13 a 15, revela que o homem está afastado de Deus. Então, ele tem que voltar-se para a presença de Deus. 59, 2, o homem está separado de Deus pelo pecado, pelas iniquidades. Então, ele tem que quebrar essa separação. Efésios 2, 1, o homem estava morto por causa do pecado, morto em delitos e ofensas. Ou seja, havia um muro de inimizade nos separando de Deus. E agora Jesus toma a iniciativa, morre no nosso lugar e nos convida a nos achegar a Ele, e Ele se chegará a nós. Vira para o seu irmãozinho querido aí, sua irmãzinha, e diga: vamos chegar mais perto de Deus? Aí a pessoa poderá dizer: mas eu não sei. Não, mas o muro já foi quebrado, o véu já foi rasgado. É fácil. Chega adorando, chega falando, chega clamando, chega se humilhando, Ele vai te receber. Aleluia, glória a Deus. Então, antes de nós pensarmos em salvação na eternidade, temos que pensar em reconciliação aqui. Antes de nós queremos ser salvos lá, nós teremos que ser salvos aqui. Antes de queremos ter comunhão eterna na Nova Jerusalém, temos que ter comunhão na casa de Deus aqui, e também onde Deus nos levar, nós temos que ter comunhão, nos voltar para Deus. E quando nós nos voltamos a Deus, uma marca bem clara em nós é a alegria. João 15 fala da videira, né? Sua videira, meu pai é o lavrador, vocês são os ramos. E aí vem os 11 primeiros versículos, fala 11 vezes da palavra permanecer, estar, permanecer, estar, permanecer, estar, nessa videira que é Jesus. Aí ele diz assim: se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiveres em mim, pedireis o que quiserdes, vos será feito, no versículo 7. O 5, sem mim nada podeis fazer. Mas aí no 11 ele diz assim: olha, tenho-vos dito estas coisas, para que as minhas palavras, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Então, quando a palavra de Deus me domina, a alegria de Deus me domina. Quando o relacionamento com Deus me domina, a alegria me domina. O problema nosso é não permanecer no relacionamento. A gente se rende demais por coisas que vêm durante o dia. Eu estou por aqui. Se você está por aqui, Deus está por lá. Não sobrou lugar para Deus. Pai, segura em minha mão. Pede para Deus segurar na sua mão, meu irmão. Quando a coisa estiver feia, olha para Jesus e diz: só o Senhor, meu amigo, meu amor, meu Deus. Pare de falar besteira. Os 603.548 que morreram no deserto de 20 anos acima, e só 2 entraram na terra prometida, morreram a maioria porque e aí as pessoas murmuram hoje parecendo que é uma coisa normal. O Zé Buscapé. Quem sabe do Zé Buscapé aí? Só nós, né? Camarada, o cara murmurava e pegava uma espingarda, irmão, e sai de perto. Era um desenho, viu, gente? Era um desenho, mocidade. Vocês sabem, conhecimento geral, né? O Google também conta tudo. Então, tem gente que murmura sem saber por quê. Ele acha alguma coisa para murmurar.
Eles são igual a Rede Globo. Enquanto não achar coisa para falar mal, eles inventam para falar. Já viu? A inflação deu quanto? 4,4, ou seja, 0,06 acima do que era a previsão. Inflação passou da meta. Mas por que deu 0,06? Porque a importação aumentou. Mas aí aquele povo E já viu que tem gente assim? Irmão, mas hoje o dia está abençoado. Eu não sei não, mas cuidado, quando está assim é porque alguma coisa ruim vai acontecer. Ô irmão, você conhece gente assim? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa? Não? Ó, gente, cuidado, eu vi um gato preto hoje. E aí? E era um gato preto. E aí? Diz que quando a gente vê um gato preto, a coisa fica feia. Então você está esperando o quê? A coisa fica feia. Espera o melhor. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu estou falando de uma igreja que tem comunhão com Deus, tem alegria, tem a palavra de Deus e está com Deus. Sei não, essas doenças ruins que estão acontecendo nos outros aí, eu não sei não, parece que vai acontecer na minha vida. Irmão, joga isso para fora. Cospe que é lixo. Tenha fé, seja de Deus, espere o melhor, lembre das promessas que não falham. Está gostando? Então, primeiro, reconciliação, restauração, comunhão, vida com Deus, voltar-se para Deus. Segundo, o destino da igreja. Frase, qual que é? 2 aí? Parece uma contradição, né? Eu não gostei desse negócio não. Como assim? Do mundo eu saí. Mas Deus tira nós do mundo, trabalha nós e envia para o mundo. No mundo tereis, então estaremos no mundo. É aquele negócio, Jesus nos pega como lobo, traz para Ele, trabalha conosco e nos torna ovelhas. Aí Ele diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. O ex-lobo chega no meio dos lobos e diz, assim como Ele fez comigo, quer fazer com você. Deus pega essa igreja que tem reconcílio com Deus, que tem vida com Deus, que já foi nascida de novo, que realmente sabe quem é Deus, e leva ela para resplandecer a luz de Deus no meio de uma sociedade pervertida e corrompida. Filipenses 3,15 está escrito o quê? Abram lá. Filipenses 3,15 nos ajuda bastante. Filipenses 3, é 3,15 mesmo? 2,15, perdão. Filipenses 2,15. Não, vamos ler o 14 que vai me ajudar muito no que eu falei agora há pouco. 14 e 15. Fazei todas as coisas. Meu Deus. Ele escutou nós. Sem murmurações nem. Já viu que tem gente que não aguenta ficar sem uma contenda? Tem que arrumar uma briga. Parecendo eu quando eu brinco com os obreiros, né? Tá, não sei o que, você... Não, pastor, o que o senhor quiser eu faço. Falo, não, você também não quer não. Queria que você brigasse. Falasse bravo. Então, sem Como é que é o seu dia a dia, principalmente quando a coisa fica meio? Eu odeio esse trabalho. Odeia mesmo? Se for mandado embora agora. Se eu estava conversando com uma pessoa e disse, eu não gosto do meu marido não. Eu falei, e se ele morrer? Disse, que ele morra. Eu falei, então tá bom. E tal, falei. Daqui um pouco ela falou assim, é claro que eu amo meu marido. E a gente fala besteira. E esquece que nós somos julgados pelo que sai da boca também. O homem vai ter que dar conta de toda palavra
frívola, louca, impensada que sair da sua boca. Por ela seremos condenados ou absolvidos. Misericórdia, irmão. Temos que arrepender agora, urgente. Peça perdão aí pelas palavras. Aí a gente reclama do serviço e manda nós embora, e a gente fica chorando porque foi mandado embora. Aí Deus olha do céu com aquela cara de quem não entendeu, mas Ele sabe de tudo. Diz: uai, você falou que não gostava do emprego. Como que alguém vai viver com R$1.500, pastor? Aí Deus manda embora e rumo de 500. Deus quer que a gente pegue 5 pãezinhos e levanta, e 2 peixinhos, e diz: graças te dou, Senhor. Tem coisa que Deus está nos trabalhando no pouco para colocar no muito. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E a gente não passa no teste. Quem está entendendo? Você conhece pessoa que faz isso, vive reclamando? Conhece ou não conhece? E quando você olha no espelho, essa pessoa está lá dentro ou não? 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O lugar que Deus quer que você brilhe é naquele lugar que você anda às vezes reclamando. Faça a diferença, só isso. Deixa Deus te abençoar, deixa Deus cuidar de você. Gostou dessa parte? Não? O corpo de Cristo tem pelo menos 3 características que destacam. Primeiro, a visão evangelística da igreja. Ela entende que foi chamada para ir ao mundo com a missão. Só os crentes que querem morar no céu dizem: com a missão. Mas tem um tipo, tem um exemplo. Exemplo de quem? Conforme o exemplo de quem? De Jesus. É igual o Maciel falou aqui, que foi, eu não esqueço disso, que é uma coisa absurda. Foi cantar num lugar, camarada pregando, revelando um punhado de coisa, e daqui um pouco ele disse: tem um pessoal me perseguindo aí, mas eu vou cuspir no caixão deles. Esse cara é feiticeiro aí. Não, mas ele revela tudo. Irmão, Deus não está atrás de quem revela tudo, Deus está atrás de filhos. Vou cuspir no caixão. E o Estevão morrendo, dizendo: Pai, não lhes impute nenhum pecado. Que povo é esse? Que geração é essa irrepreensível? Sincero? Não, irmãos. Nós somos imitadores do Senhor Jesus Cristo. É assim que a igreja vai mudar. Olha o que diz John Wesley, irmão de Charles Wesley, que teve aquele grande avivamento na Inglaterra, maravilhoso. Depois ele vai fundar o metodismo. Ele menciona em seu jornal o conselho que lhe deu um homem, um homem sério, não nomeado. O senhor fulano de tal, disse o homem: quer servir a Deus e ir para o céu? Lembre-se que não pode servi-lo sozinho. É preciso então buscar companheiros ou fazê-los. A Bíblia desconhece a religião isolada. E isso, irmãos, é natural dentro de nós quando aceitamos Jesus. A mulher samaritana bebeu da água que Jesus deu, o que ela fez? Ela saiu contando para todo mundo, ela foi e trouxe uma multidão para Jesus. Quando Jesus nos salva, é tão maravilhoso que você quer apresentar esse Jesus para todos. Ou não é assim? É por isso que tem gente que vai, por exemplo, os moravianos, irmãos, moravianos, meu Deus do céu. Eles não escreveram nada sobre eles, mas os outros escreveram sobre eles. Tinha moravianos que se vendiam como escravos, porque queriam anunciar Jesus aos escravos. O que é isso? Esse cara é doido, pastor, ele não precisava, porque o calvinismo diz que uma vez salvo, salvo para sempre, e vai que ele já estava salvo. Estou inventando história aqui.
Irmãos, eles amaram os escravos e queriam a salvação deles. E a única forma é como Paulo preso alegre. A carta mais alegre de Paulo é a carta aos Filipenses. 4 capítulos, 16 vezes a palavra alegria ou correlatas. Então, o Paulo está preso com o guarda pretoriano, coisa que o povo quase morria de medo, porque eram os bichos mais bravos da época. Aí o Paulo, estou muito alegre, porque eu queria pregar os da guarda pretoriana e não tinha jeito, porque os caras tudo isolados. Agora eu tenho um comigo aqui, correntado o dia inteiro, estou pregando Jesus para ele. Paulo, além de outras coisas, ele tinha uma convicção. Já que ele era 100% de Deus, Deus dirigia ele 100%. E os moravianos se vendiam como escravos para no meio dos escravos anunciar o Jesus que salva os escravos. Então, você não deu glória a Deus porque esse mundo nosso é um mundo pervertido. Porque era para você ter dado glória a Deus e a sua alma se enchido de compaixão pelas almas perdidas. A igreja hoje ela está afastada do verdadeiro sentido de ser igreja. Nós só estamos aqui porque Jesus quer salvar outros. Repita essa frase, por favor. Porque senão ele tirava a nossa vida agora para não arriscar a nossa salvação. Mas ele quer ganhar outros, ele quer ganhar seu pai, quer ganhar sua mãe, quer ganhar seu tio, quer ganhar sua tia, quer ganhar seu primo, sua prima, ele quer ganhar seu sogro, sua sogra, ele quer ganhar seu patrão, sua patroa, ele quer ganhar seus colegas lá da faculdade, lá da escola, ele quer ganhar vidas onde você passar, ele quer que você brilhe e resplandeça no meio da geração perversa. Ocupe-se com isso, você vai ver Deus se ocupando com você e no cuidado, você vai ver. Então não é uma religião isolada. Então nós temos que ir para o meio destes e anunciar. Só que o problema que enfrentamos hoje é que muitos vão para o meio e fazem o que o meio faz. Eu estava dando um exemplo aqui do irmão Benedito. Foi até bom, né, irmão Benedito? Porque muita gente fica pensando tanta besteira sobre pode tomar vinho e não pode tomar vinho. Então por que Deus revelou o irmão Benedito então? E Deus é fofoqueiro e começa a ficar arrumando encrenca com os outros? Irmãos, aí vai para uma festa, não, vocês bebem aí o uísque, eu bebo cerveja, sem gás. Sem gás, sem álcool. Se eu me lembro bem, cerveja sem gás era terrível, né? 20 e tantos anos, 26 anos, 27. Quando você vai para o meio, tem que ser irrepreensível, é assim que você brilha. Não, põe para mim um vinho, põe para mim um vinhozinho, porque vinho eu tomo. O outro estava falando para mim, sobre uma outra pessoa que insiste em pregar aqui, mas não adianta, se Deus não abrir meu coração, não tem como, o altar é santo. E aí, é porque eu quero meu pastorzão, porque eu quero pregar não sei o quê. O camarada chegou numa festa, e aí na festa lá, uns outros lá, que se dizem cristãos, trouxe um uísque, só o litro do uísque vale R$3.000. Aí ofereceu para um amigo meu, que os que estavam trabalhando aqui, viu eu conversando com ele lá fora, e Deus abençoe todos que trabalharam e reformaram os bancos. Vamos cuidar dos bancos, irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí, chegou para ele e disse, não bebo não. Aí o outro, pega para mim, pastor, pregador, que está aí num punhado de cartaz. Você não bebe uísque não? Ele disse, desde que converti. Lembrei que eu falei numa reunião de escola bíblica num lugar aí bem longe. Desde que converti, não bebo não. Disse, não, mas eu bebo, pega para mim. Quais são as desculpas hoje? Que o vinho faz bem para o coração, o malte faz bem para a saúde, mas não sei o quê. Que exemplo que nós estamos dando? Qual é a diferença? E para que eu vou mexer com isso? Se isso me levou para a amargaça da vida onde eu estava sem Jesus, olha se Deus vai querer isso. Não, é que tem gente que tem domínio e outros não tem, pastor. Então, irmão, não vem com essa balela de conversa fiada para o meu lado, não. O que Deus não aprova para mim, nem para você e pronto. Vamos ser de Deus.
Vamos brilhar a luz de Deus, a graça de Deus. Eu não preciso dessas coisas, eu preciso do meu mestre, do meu amor, chamado Jesus Cristo. Amém ou não? E aí, essa igreja, ela tem a visão de evangelismo, e nós temos que ter compaixão. É por isso que essa igreja, ela vai até os confins da terra. Qual seriam os confins da terra para nós, hoje? Japão, né? Alguma coisa ali perto, né? Que daria o outro lado, né? A terra é redonda, viu, irmão? Daria do outro lado, porque tem uns que estão querendo a Pangeia, mas não sei o quê. É tanta coisa lá de trás que está vindo para hoje. Aí, os confins da terra para nós é então nós temos que chegar lá também, de alguma forma, sim ou não? Não é ide? Ide não é um mandamento? É indo também, né? Mas tem que chegar. Então, está no gerúndio. Quando para nós é lá, para eles lá é onde? É aqui. Esse evangelho vai cruzando toda a terra e anunciando Jesus que quer salvar toda a terra. Se toda a igreja obedecesse, a terra estaria evangelizada. Concorda? E aí vem a outra visão. A visão, sentir a dor do outro, ter empatia, que é o projeto que o Bom Samaritano estava fazendo agora, os irmãos invisíveis. Ir às ruas, ficar sabendo de alguém e ajudar, se propor a nosso projeto, a Casa do Amigo Jesus Cristo, que nós estamos reconfigurando, vai dar certo em nome de Jesus. Então, sentir a dor, compadecer do outro, ajudar o outro, e saber ajudar também, porque muitas vezes você patrocina o erro ao invés de ajudar a sair do erro. Tem que ter hoje muita sabedoria, né? Está ali a nossa cientista social que pode concordar. A gente tem que saber o que de fato é uma ajuda, porque às vezes está prejudicando, não é? É melhor você dar a vara e o anzol, e quem sabe até as iscas, do que dar o peixe. Então a gente tem que saber a forma de ajudar. Seria muito bom que o governo pensasse, tipo, vamos lá, uma horta comunitária. Então naquela casa onde tem a horta comunitária, vamos tirar pessoas das ruas, vamos mantê-las ali, mas elas vão trabalhar naquela horta e fazer funcionar. Isso é dignidade. Sim. O tema, né? Cuidado para que a sua bênção não vire maldição. Então Deus não quer dar pedra no lugar de pão. E a gente tem que entender isso, que nós também não podemos dar pedra em lugar de pão. É como eu usei um exemplo a uma pessoa outro dia. Você teria coragem de dar ao seu filho, aí adolescente, uma caminhonete? Ah, mas você tem condição, você é rico. Seria pão ou pedra? Seria pedra. Então Deus é todo poderoso, mas Ele não quer nos dar pedra, Ele quer dar pão. E a gente tem que entender isso. Por isso que é bem-aventurado aquele que louva a Deus por todas as coisas. Louva a Deus. E aí vem essa coisa que se une, né? Tanto a visão evangelística, quanto a visão também missionária. E essas duas partes, elas se confundem. Então, irmãos, nós temos que romper todas as barreiras culturais fazendo. Lá em Trofa, o pastor Jean, está indo para a feira, pregando, está indo lá pedindo autorização para ir para o asilo dos velhinhos, para cuidar, para trazer uma palavra de esperança, está pregando na igreja. Ou seja, a igreja ela tem uma visão para todas as direções, mas a principal coisa que a gente deve levar às pessoas não é o pão, não é a roupa, e também não é outra coisa senão primeiro a palavra da salvação. A igreja tem que ter no seu interior aquele versículo 16, 26 de Mateus sempre: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. Então, primeiro, a coisa que a nossa preocupação é a salvação do indivíduo.
A igreja, ela não tem que preocupar em ser coach e te ensinar a ser milionário, mas não sei o que, não. Ela tem que preocupar em você ser salvo e agora ter a manutenção da sua salvação e levar essa salvação aos outros. Esse é o papel da igreja. Ainda que ela traga alguns ensinamentos e instruções nas áreas diversas da vida, a preocupação 99% é da salvação da sua vida. Amém, irmão Inácio? Deus abençoe. Então, irmãos, 3 lições surgem deste chamado especial do povo de Deus para ir ao mundo. Primeiro, porque a palavra de Deus é um convite aos pecadores para deixar o mundo e voltarem-se para Deus. Segundo, para que possam encontrar não apenas perdão, mas também comunidade nele. E terceiro, porque Deus sempre chama o seu povo para que se torne mais semelhante a Cristo e siga o seu exemplo de modo mais abnegado. O mundo quer ver Jesus em nós. Então vamos parar de dar desculpas e lutar todo dia para que Cristo seja visto em nós. Sem hipocrisia, sem discursos politicamente corretos, sem engano. Vamos mostrar a cara, como diz o hino que o Maciel canta. Vamos mostrar a cara e vamos ser igreja de verdade. A igreja que o mundo espera é a igreja que brilha a luz de Jesus. A igreja que o mundo precisa é a igreja que resplandece Jesus. A igreja que vai morar no céu é a igreja que brilha Jesus. E qual o destino então da igreja, já que chegamos a esta altura? O destino da igreja é o... Quando pensamos que o destino da igreja é o céu, 2 perguntas vêm imediatamente. Primeiro, qual que é? Quem irá para o céu? Segundo, quem não irá para o céu? Primeiro vamos responder quem não irá. Irmãos, a Bíblia é tão clara sobre quem não irá. É por isso que isso aqui morre aquela doutrina velha que nós estamos falando sempre dela. Não adianta, escute, preste atenção, meus queridos diáconos. Quando a Bíblia diz não entra, não adianta vir alguém aqui dizer que entra. Só que tem gente que é tola, imbecilizada. Deixa as pessoas convencerem ela daquilo que elas sabem que não poderão ser convencidas. A Bíblia diz que mentiroso entra no reino do céu. Qual que é o infeliz que vai vir aqui te convencer que o mentiroso entra no reino do céu? Mas quanta gente no meio de nós mente? Sim ou não? Talvez contemos com pessoas aqui nesta manhã que já tenham dito 2, 3 mentiras já. Gente, está escrito, não entra. O diabo não é pai de nada, a não ser da mentira. E quem pratica mentira é filho do... Está escrito, 8,44 de João. Mas só que agora eles estão colocando um novo nome na mentira. Qual que é? Inventa uma desculpa. Inventa uma desculpa lá, inventar desculpa não, é mente lá, é a mesma coisa. Porque inventar uma desculpa não é criar um argumento falso? Ou não? E mentira não é algo que nós estamos querendo travestir de verdade? Sim ou não? Parece que vocês não gostaram dessa parte. Só os mentirosos ficam nervosos nessa hora. Sei para que isso? Isso é um exagero. Irmão, ou a Bíblia te liberta, ou você vai fugir da Bíblia. Para de mentir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, senão eu perco o emprego, mas não perco o céu, irmão. Eu quero saber o que é que vai valer esse emprego seu se você perder a salvação. Não, mas eu preciso do emprego. Não, você precisa do céu. Melhor morrer de fome e ir para o céu do que comer em abundância e ir para o inferno. Verdade ou não? Vai pensar na eternidade para você ver.
Ah não, mas valeu a pena, vivi 100 anos, e eu ganhei muito bem, vale a pena estar aqui no inferno hoje. Você vai ficar quanto tempo? É eternidade, mas eu fiquei 100 anos de... Ô, irmão, pelo amor de Deus, vamos acordar para a realidade da salvação eterna. E aí nós temos passagens, né, que dá pistas de quem não vai entrar no céu. E nós não estamos pegando isso aqui da religião, nós estamos pegando isso aqui da Bíblia. Romanos 1, 26 a 33, todos os que têm uma disposição mental reprovável. E o que está incluído nessa disposição mental reprovável, nesses versículos de 26 a 33? Homem como homem, mulher como mulher, homossexualismo. Detratores, caluniadores, pessoas que não têm afeto natural. É uma relação de sentimentos perversos aqui. Outra coisa que está escrito em Efésios 4, 17, 19: todos os que estão nas trevas de uma vida sem Deus, condenados. A salvação não é universal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso anunciar Jesus se faz urgente. 1 Coríntios 6, 9 e 10, a Rosa leu aqui, a missionária Rosa, quinta-feira. Ficarão de fora os bêbados. Não, a Bíblia condena embriagar. Irmão, onde que começa a embriaguez? Na primeira dose. Sabe por que eu me tornei um viciado em cachaça? Porque eu tomei a primeira dose. E Deus me libertou numa noite só, para a glória do nome dEle. Para que eu vou mexer com isso? Ficaram de fora os bêbados, os efeminados, os ladrões. Irmão, e a Rosa falou um negócio aqui meio bravo, né? Negócio de dízimo, vou nem tocar nesse assunto, que tem gente que apela. Não trata de dinheiro não, que eu saio da igreja. Esse dinheiro vai te levar para o inferno. Irmão, lá no mundo a gente gastava com cachaça, com prostituição, com mais não sei o quê. Aí Deus liberta. O cara late, porque o dinheiro é tudo. Ninguém pode servir a dois senhores, meu irmão. Escute. E aí também diz: todos os covardes que não têm coragem de sofrer pelo nome de Jesus, os incrédulos, abomináveis, que mancham sua vida adorando a besta, os idólatras que adoram falsos deuses, principalmente a besta, e os mentirosos que negam que Jesus é o Cristo. 21:8. Outra coisa, Gálatas 5:19 a 21. Irmão, abre lá. Faço questão de ler isso aqui com vocês. Gálatas 5:19. Nós estamos falando de quem não tem um destino de salvação, segundo a palavra de Deus, e também a lição que nós estamos aqui nela nesta manhã. Quem está gostando? 5:19 a seguir. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, 2 pontos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí? Vamos continuar na mesma vida ou vamos lutar para que Deus nos ajude a chegar no céu? Tem gente que a própria pessoa é uma mentira, é uma farsa. Chega em casa, liga a internet e vai naqueles sites mais terríveis. Não pode ser assim, meus irmãos.
A vida de Deus em nós nos afasta das coisas erradas. Por isso que a principal coisa que nós tratamos aqui nesta manhã é a comunhão com Deus, é o relacionamento com Deus. Quando eu aperfeiçoo esse relacionamento com pureza, com fome, com sede, com coração limpo e sincero, estas coisas ruins elas vão saindo da minha vida. Quanto mais eu me achego a Deus, mais eu distancio das obras da carne. Quanto mais eu me achego a Deus, mais eu me aproximo das coisas espirituais, das coisas do céu. Cultive essa vida com Deus. Cultive qualquer coisa, qualquer luta, qualquer problema que você enfrentar na sua vida. Aleluia. Você vai vencer todos quando você estiver próximo de Deus. Jó venceu aquela coisa mais terrível. Paulo venceu as perseguições mais terríveis. A igreja venceu. Por quê? Porque ela estava cheia de Deus. Pergunta para o seu vizinho: tu é cheio de Deus? Como parte do corpo de Cristo, que temos feito para impedir que milhões morram e vão para o inferno sem conhecer o plano da salvação? Nós arrumamos mais problemas entre nós do que soluções para ganhar milhões de pessoas para Jesus. Vamos nos unir mais? Vamos ser de Deus de verdade, irmão? Eu costumo dizer uma coisa que tem gente que me chama de sem educação, mas eu queria que você entendesse com o coração bem puro, mas bem puro mesmo. Você não gosta dessa igreja, prega aquela porta e vai embora para outra. Mas quando você chegar lá, não dê problema, ajude aquela igreja a ganhar almas. Porque tem gente que não faz nada e dá problema para quem está fazendo. São 4 coisas que ajudam a missão hoje. A primeira, intercessão. Se observar o critério da ordem. Intercessão, oração. Segunda, aquele que vai, aquela que vai, que é enviado. Terceiro, a contribuição financeira para sustentar missionários. Quarto, aquele que não atrapalha. Porque essa coisa precisa funcionar perfeitamente. Aí, você está contribuindo o quê? Na obra missionária. Que obra missionária? Lá na Europa. Rapaz, se eu vou mandar gente para a Europa, você não manda ninguém mesmo não, irmão. Quem manda é Jesus Cristo. Conversa com ele se foi ele que mandou. Conversa com ele para ver se essa visão é do céu. Não, aí aquela coisa de atrapalhar. Vira para o seu irmão, faz uma carinha de anjo, gatinho do Shurek, e diz assim: vamos converter? Deixa a obra funcionar, irmão. Deixa a obra funcionar. Quem não vai para o céu, nós ficamos sabendo agora. E quem vai para o céu? Tem alguém que quer ir para o céu aí? Macários, diga Macários. São os bem-aventurados. Macários é bem-aventurados. Então, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem por amor à justiça, bem-aventurados que são perseguidos. Por quê? Porque eles vão herdar o céu, porque eles vão estar com Deus, porque eles terão a presença de Deus, etc. E aí, as bem-aventuranças de Apocalipse. Primeiro, Apocalipse 1:3 é o quê? Bem-aventurados os que conhecem e guardam a palavra de Deus. Bem-aventurado não é conhecer, porque o diabo conhece. É conhecer e praticar, guardar. 14:13. Bem-aventurados os que morrem com Cristo. 16:15. Bem-aventurado os que aguardam. Quem está aguardando a vinda de Cristo? A trombeta vai soar, só ouve quem está atento. 19:9. Bem-aventurado, vai ter bodas do Cordeiro, aleluia. Apocalipse 20 e versículo 6. Bem-aventurados, glória, a primeira ressurreição, irmão, é arrebatamento. A segunda é condenação eterna. Bem-aventurado, 22:7. Bem-aventurados, 22:14.
A resposta resumida para a pergunta: quem são os que irão para o céu? É esta: aqueles cujos pecados foram perdoados mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Isto significa que o céu, nesse sentido, pode começar agora. A vida eterna é algo que os mortais podem conhecer ainda nesta vida, como disse no início. Os cristãos, em todas as gerações, deram testemunho de eternidade, da eternidade já existente em seus corações. Está escrito no livro A Igreja, o Povo de Deus, de Bruce Shelley. Felizes são aqueles que aguardam com grande expectativa a vinda do Senhor Jesus. Vamos ler 22:17 de Apocalipse mais uma vez? 1, 2, 3. Vamos, todos os crentes. 1, 2, 3. A igreja tem que dizer: quem tem sede de Deus, venha. Primeiro vem aqui, depois vamos lá. Quem quer ser salvo? Quem quer morar no céu? Quem quer viver com Deus? Cuide-se. Cuide-se. Leia na sua casa 1 aos Coríntios 10, de 1 a 13. Leia, medite, porque aquelas palavras lá são para nós hoje. 1 aos Coríntios 10, 1 a 13. Fique sobre os pés. Hoje nós não vamos partir para o lado das perguntas, porque nós já vamos para a reunião com o grupo de louvor e aqueles que pretendem um dia fazer parte do grupo de louvor. Você que não faz parte desta igreja, porventura quiser participar e ter um ministério nessa área, fique à vontade também. São mais para instruções e outras coisas. Ok? Você que canta e você que toca. Vamos orar? Meus irmãos, será que tem alguma coisa errada nas nossas vidas que precisamos reconsiderar? Precisamos prestem atenção, precisamos nesta manhã confessar e deixar? Curva a sua cabeça. A salvação pode chegar hoje diante de nós à eternidade. Talvez hoje alguém passe mal e morra. Talvez hoje Jesus Cristo volte. Talvez hoje alguma coisa aconteça de acidente. Eu sei que todos nós estamos guardados na nuvem do sangue de Jesus, protegidos pelas mãos dele, mas a senha chega e nós temos que estar prontos para o céu. Tudo aqui vai ficar, nós levamos a salvação. Senhor nosso Deus e Pai, lave a mente de cada um de nós no sangue da nova aliança. Santifica-nos corpo, alma e espírito. Nos faça puros de corações, limpos de corações. Nos faça prontos para entender. Abra os nossos olhos. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos ajude a viver a alegria da salvação, o gozo da salvação. Nos ajude a ter mentes mais puras, corações mais puros. Nos ajude, Senhor, a entender que no controle está o Senhor. Ninguém mais está no controle, o Senhor está no controle. E nossos olhos devem se voltar para o Senhor e entender que em tudo o Senhor está nos ensinando e preparando para a eternidade. O Senhor não dá pedra no lugar de pão, por isso dá-nos o pão nosso de cada dia. Abençoa cada um fortalecendo na fé. É a nossa oração, Senhor. Nos ajude. Não abrimos mão dos céus e de ver a Tua face gloriosa naquele dia. Perdoa os nossos pecados. Toma-nos pela mão. Nos conduza à eterna salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Homem com homem, mulher com mulher, a não ser os casais, dê um abraço e diga:
vamos nos ajudar. Vamos chegar no céu. Nós somos uma comunidade. Glória a Deus. Edson, dá um abraço aí no Márcio que está na sua frente aí. Isso, vamos abraçar. Dá um abraço aí, Adilson. Abraça alguém. Abraça alguém. Nós somos uma comunidade. Nós somos a igreja para ser salva, para morar no céu, para levar a salvação. Tome assento. Quero chamar aqui o Marcelo para dar sequência aqui, por favor. O grupo de louvor já pode chegar, mas aqueles que pretendem participar da reunião, ali, Leonardo, abre lá as portas para o pessoal já passar para lá, arrumando as cadeiras. Já chegue e arrume suas cadeiras. E o co-pastor Marcelo aqui. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Que só tem. Aleluia, amém, glória a Deus. Internauta, Deus te abençoe, Deus seja contigo. Estamos encerrando nossa transmissão um pouco mais cedo, mas que Deus seja contigo, que você entenda estas coisas tão especiais, maravilhosas, que é para o nosso bem, que é para uma eternidade com Jesus. Guarde essas palavras. Você pode rever a mesma lição no YouTube ou no Facebook, quando quiser, mas guarde essas palavras, seja livre, seja de Deus, e que nós possamos naquele dia estarmos nas bodas do Cordeiro em nome de Jesus. Amém. Pela internet, Isabel Cristina, paz do Senhor. Mara dos Santos de Londres, paz do Senhor, pastor. Temos visto um milagre acontecendo dia após dia. Abraço a todos. Amém, irmã Mara. Deus te abençoe, minha filha. Marinéia Gonçalves de Minasul, bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe, minha filha. Mark Vargas, Minasul, paz do Senhor, palavra abençoada, glória a Deus. Lucimar Rodrigues, paz do Senhor, ore por mim, durante a noite não dormiu bem, suspeita de pedra na vesícula, motivo da minha ausência. Hoje, minha prova pela prefeitura. Que Deus te abençoe, minha filha, e confirma o milagre. Jean Almeida, de Antônio Prado, paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Um abraço especial para os irmãos invisíveis. Mas eles são invisíveis, aleluia. Deus te abençoe, Jeanzinho, e todos que estão em Antônio Prado. Amém? Levante sua mão e diga: todos recebam o milagre do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na cantina hoje, cortesia? Sim. Vai cobrar não? Verdade? Meu filho do céu, isso não acontece, irmãos. Foi a lição de hoje. Deus abençoe vocês. Concluam aqui com o pastor Marcelo e eu vou ali para a reunião. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia a todos. Nós vamos dar prosseguimento aqui então. Irmã Ângela